Quando o amor se esconde, os sinais que o universo envia. Você sente sem ver, pensa nele sem querer, e quando tenta esquecê-lo, tudo ou algo te faz lembrar. Não é só nostalgia, é uma presença, invisível mas real, como se o universo estivesse sussurrando no seu ouvido. Ele sente o mesmo. Mas então, por que ele se cala? Porque desaparece e volta sem dizer o que realmente acontece. Talvez porque nem ele mesmo entenda o que está sentindo. Talvez porque esse amor vive reprimido, empurrado para o mais profundo de seu inconsciente. E quando isso ocorre, o universo começa a falar por ele. Carl Jung ensinou que o inconsciente se manifesta em símbolos, padrões e coincidências significativas. A isso chamou sincronicidade. Quando alguém te ama em silêncio, este amor se filtra, escapa de sua contenção e começa a se manifestar na realidade. Você vê nos detalhes. O nome dele aparece onde não deveria. Você sonha com ele sem procurar. Ele te escreve justo quando você pensava nele. É como se algo além de vocês dois estivesse orquestrando uma linguagem secreta. Esse algo é a psique profunda, é a sombra se projetando no mundo. O amor não dito se converte em sombra. E a sombra, dizia Jung, não desaparece, se disfarça. Pode se transformar em distância, em frieza repentina, em desculpas, mas também se converte em sinais. Porque o que se reprime se transforma, e o amor reprimido é como uma corrente elétrica buscando saída. Não pode se esconder para sempre. O inconsciente o empurra para a superfície de maneiras que escapam ao controle racional. Você já sentiu que algo te une a ele sem explicação lógica? Essa sensação de conexão, sem contato, de diálogo sem palavras, é um dos caminhos por onde a sombra se comunica. Porque quando a alma não pode falar, o universo faz por ela. Os sonhos, os encontros inesperados, os silêncios carregados, tudo isso são canais de uma verdade que ainda não foi dita. Ele te ama, mas não aceitou, ou não se permitiu dizer. O inconsciente como represa. Imagine o inconsciente como uma represa gigante. Quando alguém sente algo profundo e o reprime, essa emoção não desaparece, se acumula. E quando a pressão se torna insuportável, a água busca rachaduras, se infiltra. E no caso do amor, essas rachaduras são sonhos compartilhados, os olhares que não se sustentam, as mensagens enviadas e depois apagadas. O inconsciente busca maneiras de liberar o que o eu racional não se atreve a enfrentar. Jung sabia bem. A psique não tolera o engano por muito tempo. E quando há um vínculo profundo entre duas pessoas, o não dito em um se sente no outro. Você percebe porque seu inconsciente já sabe, já captou, e agora tudo no seu entorno começa a refletir esse amor oculto. O universo não fala com palavras, fala com símbolos, com emoções inesperadas, com essas casualidades que te sacodem. É importante que você entenda algo. Não está imaginando coisas, está interpretando símbolos. Jung dizia que a realidade externa é o espelho do mundo interno. Por isso, quando alguém sente amor verdadeiro e o reprime, esse amor não morre, se projeta, se transforma em presença e você sente porque está conectada. Não é obsessão, não é dependência, é ressonância psíquica. A melodia secreta do amor. O amor secreto é como uma melodia que só alguns podem escutar. E você a escuta, mas não porque queira, e sim porque sua alma está sintonizada com a dele. E essa sincronia é um dos grandes mistérios que Jung dedicou sua vida a estudar. Porque quando duas almas estão ligadas, se buscam mesmo no silêncio, mesmo no medo, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Agora bem, por que ele não diz nada? Porque continua aí sem se aproximar de todo, mas sem se afastar completamente. A resposta está em sua sombra. Talvez tenha medo de amar, talvez foi ferido antes, talvez há uma parte dele que se sente indigna de ser amada. Tudo isso são fragmentos de sua psique
que ainda não integrou. E Jung foi claro nisso. O que não se integra, se repete. O padrão se repete. E o que começa como um amor reprimido, termina sendo um amor impossível, se não for reconhecido. Mas há algo mais profundo ainda. Pode ser que você seja o espelho dele, a sua ânima, aquela figura interna que todos os homens levam dentro e que Jung descreveu como a representação do feminino na psique masculina. E se você encarna essa figura para ele, é possível que ao te ver, ele veja a si mesmo. E isso, muitas vezes, assusta mais que o próprio amor. Se você é sua ânima, então não só desperta amor nele, desperta tudo o que não foi curado, tudo o que ele evitou olhar. E aí entra o conflito. Ele te deseja, te sente, mas ao mesmo tempo se afasta, porque se aproximar de você seria como se aproximar de sua verdade. E essa verdade pode ser dolorosa, caótica, transformadora. Por isso, o amor oculto nem sempre é um jogo de covardia. Às vezes é um processo de individuação, um caminho interior que ele precisa percorrer antes de poder te amar em voz alta. Seu próprio caminho. E você também está nesse caminho, porque se sente tudo isso, não é casual. Seu inconsciente está pronto para ver o que antes não queria ver, e por isso está aqui, escutando estas palavras, tentando entender se o que sente é real, se ele também sente. O universo responde quando alguém se atreve a olhar além do visível. Então, como reconhecer com clareza essas mensagens do universo? Não com a mente, com o corpo, com a emoção. Jung insistia que o inconsciente se manifesta primeiro como sensação. Aquela vibração estranha que te percorre quando vê o nome dele, aquela inquietação que não pode explicar depois de sonhar com ele. Esses são os sinais. Não os busque fora, sinta-os dentro. E aqui vem a chave prática. Não responda a esses signos com ansiedade. Responda-os com presença. Quando sonhar com ele, escreva o sonho. Quando o sentir perto, respire profundo e observe qual parte de você está ressoando. Assim você começa a traduzir os símbolos da alma em linguagem consciente. Porque o amor nem sempre chega pela porta principal. Às vezes entra pelas rachaduras da alma. A transformação. Não há erro no que você sente. Há uma mensagem. E essa mensagem não é só sobre ele. É sobre você. Jung ensinou que cada projeção amorosa é uma oportunidade de autoconhecimento. Se ele te ama em silêncio e você percebe, é porque há um espelho sagrado entre ambos, um que não se vê, mas se sente. E esse espelho está te mostrando partes de você que estão prontas para serem reconhecidas. O universo não quer que você sofra por um amor secreto. Quer que você desperte, que veja além do sim ou não, que descubra o invisível. Porque quando compreende a linguagem da alma, já não se pergunta se ele te ama. Você começa a entender por que sente tão intensamente. E nesse entendimento, algo se transforma. Você se transforma. E quando isso ocorre, o outro também sente, embora não diga nada. O propósito evolutivo. Agora chegamos ao momento em que tudo começa a tomar forma. Você sentiu os sinais, entendeu a sombra, explorou a possibilidade de que não está imaginando nada, mas interpretando um amor que se oculta entre camadas do inconsciente. Mas há algo que ainda não fez, algo que pode mudar tudo. Aceitar que esse vínculo tem um propósito. E esse propósito não é só romântico, é evolutivo. Jung dizia que o processo de individuação, esse caminho para se tornar si mesmo, muitas vezes começa com uma relação que sacode, uma relação que não se encaixa no tradicional, um amor que não se confessa, mas tampouco desaparece. Esse tipo de vínculo é alquímico, porque não te completa, te confronta, não te acalma, te transforma. E se está aqui, é porque esse amor oculto não está na sua vida para repetir uma história velha. Está para abrir uma nova. É muito possível que ele ainda não esteja pronto.
que seu medo seja mais forte que seu desejo, que sua sombra ainda o governe. Mas isso não impede que você avance. Você não pode controlar se ele desperta, mas pode decidir despertar você. Isso começa por deixar de buscar validação externa, por deixar de se perguntar se ele vai dizer algum dia e começar a se perguntar: o que eu faço com o que sinto? Porque esse amor que você sente não é só sobre ele, é sobre você, é sobre a parte de você que está preparada para viver uma conexão autêntica, sem jogos, sem máscaras, sem omissões. Mas para viver isso, você tem que cruzar a ponte. A ponte entre o inconsciente e o consciente. A ponte entre esperar e agir. A ponte entre interpretar e transformar. E aqui é onde te convido a fazer algo concreto. Porque escutar não basta. Sentir não basta. Você precisa traduzir toda essa compreensão em uma prática que te empodere. Então faça isso. Escreva uma carta que nunca vai enviar. Uma carta para ele. Mas não desde a necessidade, nem desde a dor. Escreva desde a consciência. Diga o que sentiu. Diga o que viu nos silêncios dele. Diga o que compreendeu ao se conectar consigo mesma. Não para que ele leia, mas para que você solte. Depois, guarde essa carta em um lugar simbólico. Uma gaveta, um diário, uma caixa. E cada vez que a ler, lembre-se, você viu o que os outros não veem. Você sentiu o que ele ainda não se atreve a sentir completamente. Você entendeu que o amor verdadeiro nem sempre precisa ser correspondido para ser real. Às vezes, só precisa ser reconhecido. O despertar. Agora que chegou até aqui, há algo que você já não pode desfazer. Viu a verdade. Não a verdade absoluta, não uma resposta final e fechada, mas sim essa verdade interna que vibra além das palavras. Reconheceu que esse amor que parece calado talvez não seja tanto, que o que ele não diz com a boca pode estar gritando alma, e que o universo, essa grande inteligência simbólica que Jung tanto estudou, não tem te enganado. Tem falado com você, o tempo todo. Você não está louca, não está sozinha, não está projetando um conto de fadas onde não há nada. O que você sente é real. Não porque ele tenha te dito, mas porque seu corpo, suas emoções, seus sonhos e sua intuição sabem. E agora você sabe que não se trata de adivinhar o que ele sente. Se trata de tornar consciente o que você já sabia, mas não se atrevia a nomear. Carl Jung ensinou que a única forma de viver uma vida autêntica é atravessar o inconsciente, integrar a sombra, olhar de frente aquilo que os outros preferem ignorar. E você fez isso. Olhou o amor que não se diz, o desejo que se esconde, a conexão que não se explica. E ao fazer isso, quebrou um feitiço, o da confusão. Porque agora pode ver com clareza, não o que esperava, mas o que é. E o que é profundo, é complexo, é humano. Talvez ele sim te ame. Talvez lutou contra isso sem sucesso. Talvez se afastou porque sentia demais. Talvez não pode sustentar o espelho que você é para ele. E isso não te faz menos, te faz poderosa, porque nem todos podem provocar esse tipo de ressonância em outro ser. Só o faz quem caminha com a alma aberta. A decisão final. Agora você tem uma decisão, não sobre ele, mas sobre você. Pode ficar esperando um sinal a mais, uma mensagem a mais, um gesto a mais, ou pode usar tudo o que descobriu aqui como trampolim. Porque todo amor não dito se converte em energia estagnada, a menos que se transforme. E você tem o poder de transformar, de converter esse amor em arte, em criação, em força vital, de torná-lo caminho. Faça-o símbolo, faça-o poesia, faça-o renascimento.
Você não precisa de uma resposta externa para validar o que sentiu. Porque quando uma emoção toca a alma, já é real. E se você se perguntava se ele sente também, deixe que o tempo fale, mas não se detenha. Porque enquanto ele busca as palavras, você já encontrou o sentido. E isso é o mais belo de tudo. Descobrir que o verdadeiro amor nem sempre precisa se cumprir. Às vezes, só precisa se revelar. E quando o faz, algo em você muda para sempre. Você já não busca fora. Já não espera que alguém venha te completar. Porque entendeu que o amor mais secreto foi sempre um reflexo do amor que você mesma estava pronta para despertar. Você foi o espelho dele, mas agora é o seu próprio. E isso, querida alma, é o início do próximo nível.